No começo desta semana, nós falamos sobre o aumento do preço dos combustíveis, está lembrado? A Petrobras reajustou o valor do litro para as distribuidoras em 5% para a gasolina e em 14% o diesel. E isso, como sempre, nós falamos aqui, não impacta apenas quem tem veículo, mas todas as pessoas, já que o custo de distribuição fica mais caro. E sabe como isso chega até você que não tem carro? No preço dos alimentos e de outros tantos produtos. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e para falar sobre isso, vamos conversar com o economista do NUPES, Joaquim Nascimento. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para a gente poder falar desse assunto. Nós que agradecemos a participação e estamos à disposição para adicionarmos considerações possíveis que possam ajudar no entendimento das pessoas em relação a esse tema que se tornou certamente aí o tema mais polêmico dos últimos dias no que diz respeito à questão econômica, particularmente, e naturalmente as ações de natureza política. Com certeza. Professor, acho que a pergunta que todo mundo quer saber, a resposta é quando os combustíveis vão parar de subir? Isso é uma pergunta bastante interessante e podemos até considerar que não há um indicador assim razoável que possa indicar uma tendência de queda a curto prazo, e sim a médio e longo prazo. Nós temos que lembrar que, como você bem citou, os combustíveis eles estão na base da nossa atividade de transporte e logística, né? É um país que se movimenta pelas estradas. Isso quer dizer que todo o custo de transporte, seja do insumo produtivo, seja do produto acabado até as gôndolas, não importa qual a natureza do produto, ele vai ser afetado naturalmente pelo aumento do preço dos combustíveis. Por quê? Ele compõe o custo do produto que é ofertado nas prateleiras dos mercados. Então, uma vez que os combustíveis passam a ter reajuste de forma constante, ele passa naturalmente a pesar sobre a composição do custo do empresário e, naturalmente, ele vai repassar esses preços para o produto final. Esse é um dos quesitos importantes. Nós temos mais, tá? Com o aumento do preço constante dos combustíveis que nós estamos observando, e, inclusive, uma decisão de aumento, por exemplo, do biodiesel sobre o diesel, mais 2%, eram 10% da composição, agora nós temos mais 2% do biodiesel sendo adicionado, produtos que estão relacionados a commodities como milho, soja, por exemplo, passam, na verdade, a serem adicionados um volume a mais no produto diesel. Isso quer dizer que o produto milho, soja, que estão relacionados à composição de outros produtos e também serve, por exemplo, como ração animal, eles têm uma queda no volume, na oferta, portanto, para essas finalidades. Por quê? Porque parte desse produto vai ser destinado para o óleo diesel. Veja, a questão do aumento de preço dos combustíveis está impactando, inclusive, nos níveis de oferta de produtos básicos ou de commodities que são fundamentais para a indústria de outras mercadorias, porque são derivados básicos e isso vai afetar naturalmente. O combustível, subindo de preço, como nós estamos observando, está criando alterações, inclusive, nas estruturas de outras cadeias produtivas, o que é preocupante, viu? Professor, a gente sabe que a Petrobras ela é uma estatal, mas tem capital aberto, ou seja, existe ali uma queda de braço, porque um lado tem o compromisso social de ajudar as pessoas, porém o outro lado ele visa o lucro, né? O que tem motivado essas altas tão frequentes? A liberdade que a empresa ganhou ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, para poder definir o preço do seu produto de acordo com a paridade dos preços de importação. Nós temos uma dependência em torno de 25% a 30% de importação desse combustível refinado, tá? Então, o capital externo, ou seja, empresas privadas, nacionais e internacionais, compram do mercado externo essa parte. E, naturalmente, né, vendem no mercado interno de acordo com os níveis de preço no mercado internacional. A Petrobras, hoje, é uma empresa que, embora seja, né, 45% do governo, ela é uma empresa que está sendo gerida, administrada, dentro de todos os parâmetros das condições das empresas privadas, com transparência, com uma ordem, né, e com uma lógica que não pode ser ferida por qualquer pessoa.
Veja, os diretores, eles têm responsabilidades em administrar a empresa de acordo com a lógica de mercado. Não é por uma questão política, pela lógica do mercado. É tanto que se esses diretores tomarem decisões contrárias, eles podem ser punidos. Tá? Por quê? Porque essa empresa tem capital externo, tem ações nos mercados externos, por exemplo, né, no mercado nova-iorquino. Ela tem, na verdade, uma responsabilidade de trabalhar com transparência e qualquer atitude que venha ferir a lógica de lucratividade da empresa, a lógica de precificação real, de acordo com as condições do mercado, os diretores, os tomadores de decisões vão ser punidos naturalmente. Então, não é uma decisão de natureza política que pode chegar lá e alterar. Ah, mas ela tem uma função social. Sim, os lucros gerados por ela têm uma função social, mas a gestão relacionada ao produto e a decisão de precificação não é voltada a uma condição social. Se fosse, nós não teríamos aí um flagelo tão extraordinário, tá? Como nós estamos observando hoje, e uma indústria que é a mais importante do país, gerando lucros extraordinários, com problema de gestão. Isso não tem fundamento. Se tira diretores, se tira presidente de uma empresa, quando ela está tendo prejuízo. Não tem fundamento um cidadão brasileiro pensar que a Petrobras está com problema e precisa ter a mudança de presidente com lucros altíssimos. Isso é surreal. Só há justificativo, motivo para mexer numa estrutura de controle, de comando de uma empresa, quando ela está tendo prejuízo, quando ela está tendo problema. Não é o caso da Petrobras. Professor, a gente vê que o diesel acabou subindo 50% em um ano. Isso ele tem um impacto maior do que a alta do etanol e da gasolina? Tem um impacto maior, porque nós temos que considerar, conforme dissemos há pouco, que a economia do Brasil hoje, ela circula pelas estradas. Então, os veículos, pesado principalmente, usa diesel. Então, se o governo tiver que dar alguma ação, ter alguma medida direta sobre um tipo desse combustível, tem que ser pelo diesel, porque ele pesa mais na estrutura de custo das empresas do que mesmo o etanol, do que mesmo a gasolina, porque ele dentro dessa matriz de energia do transporte, ele é o principal combustível usado pelos caminhoneiros, portanto, pelo transporte de mercadorias como um todo. Professor, eu ainda tenho um minuto aqui, eu vou te fazer uma última pergunta. Como é que essas altas, elas afetam o poder de compra e o dia a dia de nós consumidores? Olha, quando nós temos produtos básicos de consumo diário sendo afetados pelo preço do transporte e eles estão subindo lá no mercado, a capacidade de compra das pessoas em relação a esses produtos diminui. Nós temos aí um binômio muito perverso nesse país, que é a questão da perda de renda com o aumento do desemprego, e as pessoas que estão tendo renda estão a partir de empregos precários. Com o advento do aumento dos preços, a capacidade de consumo das pessoas diminui e o reflexo direto é uma menor quantidade de produtos dentro dos carrinhos. Isso traz como consequência imediata uma menor, vamos dizer assim, capacidade, o acesso a produtos que é fundamental na condição de sobrevivência dessas pessoas e gera como consequência imediata uma piora do seu bem-estar. Então, aumentou o preço do petróleo, aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o preço da logística de transporte, que aumenta o preço dos produtos que estão vendidos, que diminui a capacidade ou volume de produtos comprados pelos consumidores. Menos produtos consumidos, menor bem-estar. Essa é a relação que a gente pode fazer de forma muito direta.